Para a gente estudar a anatomia interna de minhoca, a gente dissecou um indivíduo da espécie Amintas gracilis, antigamente conhecida como Amintas havaiana e mais antigamente ainda como Feretima havaiana. Ela é conhecida no Brasil como minhoca puladeira ou minhoca louca, porque ela tem o hábito de dar pulos muito grandes, até assusta as pessoas. Tá? Ela é muito comum em jardins, algumas vezes em florestas, embaixo de troncos úmidos principalmente. E é uma espécie muito didática do ponto de vista da aula de anatomia, tá? Então, se alguém for dar aula, é uma minhoca que eu recomendo, porque dá para visualizar muitas estruturas, como a gente vai ver daqui a pouco. Logo depois que a gente dissecou a minhoca, tá? A gente vai ter essa situação. Então, a gente dissecou ela dorsalmente, né? Colocou os alfinetes lateralmente, lavou, cobriu de água e agora a gente vai começar a observação, sempre partindo de cima para baixo, tá? Primeiro a gente vai falar do sistema digestivo, depois do sistema circulatório, sistema nervoso e por último o sistema reprodutivo, tá? Sistema digestivo, a boca está aqui atrás, como a gente cortou dorsalmente não dá para ver, mas a gente vê aqui uma faringe, tá? Musculosa com uma série de fibras aqui. Essa faringe se liga a um esôfago que vai abrir-se numa moela. Essa moela, gente, esse brilho que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Essa estrutura bem brilhosa, ela se deve ao fato de ela ter uma musculatura muito espessa. A musculatura aqui é mais espessa que a própria parede do corpo, tá? Isso aqui é para macerar o alimento. Depois de macerado pela moela, ele desce, cai no estômago e no intestino, que vocês estão vendo aqui, essa região toda aqui, ó, toda essa região meio alaranjada, tá? No dorso do intestino, muitas vezes você tem uma cor um pouco verde alaranjada. Essa cor verde alaranjada é devido a um tecido que a gente chama de células cloragógenas. Células cloragógenas, elas têm uma função semelhante ao nosso fígado, só que não é um tecido formal, tá? Elas se desenvolvem na parede do tubo digestivo, não tem um sistema como o nosso fígado, com dutos, etc., mas tem funções muito parecidas, como a desaminação de proteínas, metabolismo intermediário de lipídios e assim por diante. Aí o trato digestivo continua e tem esses dois secos intestinais aqui. E depois ele continua até a região posterior, sempre homogêneo, sempre retilíneo, chegando até a região do ânus. Tá? Quando a gente abre a minhoca, o sistema circulatório é um dos mais difíceis da gente ver. Então a gente sugere até que a gente olhe logo de cara o sistema circulatório. Por quê? Porque por mais cuidado que você tenha durante a dissecção, os vasos vão se romper e o sangue vai extravasar. Então rapidamente ela vai perder a cor, o sangue extravasa e você não consegue ver. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui uma foto mostrando um sangue correndo nos vasos e você repara que aqui alguns vasos o sangue já extravasou, então o vaso está praticamente branco aqui, tá? Mas voltando aqui à nossa minhoca, então os vasos aqui e o sistema circulatório correndo ao longo através de um vaso dorsal, que é esse que vocês estão vendo aqui, um vaso ventral que fica abaixo do intestino, que a gente não está vendo, e conectores laterais. Esses conectores, vocês estão vendo um aqui e um aqui, nessa espécie de minhoca, geralmente são 5 pares, mas aqui a gente só está visualizando 2, eles são chamados de corações laterais, porque eles são vasos grossos, esses 5 conectores, que formam anéis, que pulsam, são eles que fazem o fluxo sanguíneo da minhoca, tá? Notem também como é importante que esses vasos corram ao longo do corpo. Porque não sei se vocês estão percebendo, mas essa minhoca ela tem umas paredes internas, são chamados septos, que dividem a minhoca em compartimentos. Esses compartimentos são reflexos daqueles anéis que a gente vê externamente, tá? E entre esses septos, a circulação pode ser feita pelo próprio líquido celomático. Mas para você poder passar de um compartimento para o outro, precisa ter um sistema de vasos ao longo do corpo, já que entre os septos você tem apenas um poro que faz a circulação ser muito restrita, de compartimento para compartimento. O sistema nervoso da minhoca ele é muito simples. Aqui, na região bem anterior, um pouco antes da faringe, a gente tem um anelzinho, que está muito difícil de ver aqui, mas ele tem 2 protuberâncias, tá? Então esse aqui é o chamado gânglio cerebral ou gânglio dorsal. É a única porção do sistema nervoso que é dorsal. Ela forma um anel que contorna o trato digestivo e vai se ligar num cordão nervoso
ventral que corre sempre por baixo do trato digestivo, por isso que a gente não está vendo aqui. Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai cortar o trato digestivo, como a gente está vendo nessa figura aqui, aparente aqui, o cordão nervoso ventral. Esse cordão nervoso ventral, no caso da minhoca, ele é visível como uma estrutura só, mas na verdade ele tem origem dupla. Ele é fruto da fusão de dois cordões nervosos, tá? Se a gente olhar com mais detalhe, a gente nota que para cada segmento existe também um gânglio, tá? Então, você tem um cordão nervoso ventral com gânglios, um em cada segmento. Por isso que a gente fala que são gânglios segmentares, tá? Essa é a estrutura básica do cordão nervoso da nossa minhoca, que a gente só visualiza retirando o tubo digestivo, porque tudo é ventral. A única porção dorsal, como a gente viu, é o gânglio cerebral lá em cima. Quando a gente disseca minhocas, entre as estruturas mais notáveis na dissecção estão as estruturas reprodutivas. Isso por quê? Porque as minhocas elas têm um comportamento reprodutivo muito complexo. Elas copulam e são hermafroditas, ou seja, elas têm órgãos reprodutivos masculinos e órgãos reprodutivos femininos no mesmo indivíduo. E eles se posicionam em locais diferentes. E esses locais vão variar, a posição deles no corpo da minhoca vai variar conforme a espécie. Por isso que muitas vezes na taxonomia das minhocas é importante a dissecção delas para você reconhecer diferentes espécies, diferentes famílias e assim por diante. Bom, na nossa minhoca a gente vai começar aqui de cima para baixo com essas três estruturas aqui, na verdade são três pares, não sei se estão vendo aqui, um par, que são chamados espermatecas. Teca, bolsa, esperma, recebe esperma. Então elas são órgãos reprodutores femininos. A função da espermateca é receber os espermatozoides de uma outra minhoca durante o mecanismo de troca de gametas, que é a cópula da minhoca, tá? Então é uma bexiguinha, basicamente é uma bexiguinha com um duto que se abre para o meio externo. No caso, para a porção ventral da minhoca, porque essa minhoca a gente dissecou ela de barriga para baixo, ou seja, com o ventre sobre sobre a bandeja aqui, tá? Então, elas simplesmente recebem os espermatozoides que ficam aqui, não tem mais nenhuma comunicação com o resto do corpo da minhoca. Um pouco para baixo a gente tem uma outra estrutura, só que masculina, que são as vesículas seminais. Nessa espécie são dois pares, tá? E abaixo delas, tá? Tem além da vesícula seminal, abaixo delas você vai ter os testículos da minhoca, que são muito pouco visíveis. Em algumas vezes, quando a gente disseca a minhoca, a gente também consegue ver os ovários muito próximo daqui, mas os ovários geralmente são muito pequenos e a visualização não é fácil, tá? E uma outra estrutura reprodutiva é a glândula prostática, que está aqui, cuja função na reprodução ainda não é muito clara, mas ela é uma glândula que tem dutos, tá, que se abrem também para o meio externo. Uma coisa importante para a gente notar, então, é a posição bem fixa dessas estruturas reprodutivas, tá, se abrindo para o lado externo e que vão ser muito úteis durante o mecanismo de encontro de duas minhocas, que elas vão ter um encaixe praticamente perfeito, tá? E outra coisa importante é ver que internamente, isso é uma coisa que caracteriza muito os oligoquetos, né? Aqui no caso a minhoca é um caso desses, é essa compartimentalização, ou seja, a presença sempre de septos internos, ou seja, o corpo da minhoca ele é muito separado, tá? Então, por exemplo, no caso da reprodução não há risco de gametas masculinos aqui encontrarem com óvulos e outras estruturas porque eles estão ocupando posições diferentes do corpo. Tá bom? Bom, nem todas as estruturas e nem todos os sistemas puderam ser vistos nessa dissecção, mas o básico é isso aí.